Hoje, a gente está pensando num boleto híbrido, eu estou fazendo uma conciliação por título. Certo. Então, seja ele pagou por QR Code ou por código de barras, eu conciliei o pagamento daquele título. No mês Uhum. seguinte, eu vou gerar um outro título que vai me dar outra conciliação. No caso de um Pix automático, como que é isso? Então, quando a gente fala de cobrança via débito, você pode criar, né, ali a autorização de débito. Ela é como se fosse o seu documento, o seu número do cliente, né? O software é como eu disse, o bom de ter integração por API é isso, é que o software ele pode criar meios de identificar as transações de uma maneira que seja mais, vamos dizer assim, próxima ao que o cliente quer. Então, se o cliente quer identificar o cliente X por um número, números e letras, códigos, ele pode criar isso dentro do software. E quando ele receber a informação de pagamento do CPF ou do CNPJ, né, que nós estamos falando de Pix, geralmente é chave Pix. Vamos dizer assim, casar a chave Pix com o código do cliente. Ah, entendi. Entendeu? Então, Porque quando a gente está falando lá no Pix automático, a gente está falando de chave Pix, né? uhum. Por quê? Porque quando eu leio o QR Code e autorizo, essa autorização, esse QR Code, ele gravou ali tudo, agência, banco, chave Pix, será lá. Esses dados estão lá no convênio, estão lá na autorização de débito. Mas se eu quero traduzir isso para a minha forma de conciliar melhor, criando, por exemplo, no meu sistema é o código do cliente. Ele tem letras e números. Então, aí já vem a inteligência do software. Porque no banco, no canal do banco, tem toda a estrutura para um cliente que, vamos dizer assim, não tem software, fazer as transações. Lá ele vai ter exportação de relatórios e tal, e lá ele vai ter dados de chave Pix, conta, nome, etc. Agora, se eu falo, não, isso não é suficiente para minha empresa é grande, ou no caso lá da Copel, eu tenho o código do cliente. Então, o que acontece? Quando ela consumir essa informação, o software vai gerar uma forma de casar os dados lá da autorização com esse código. Então, por isso que é tão bacana que o software explore a integração por API de maneira a criar valor, entendeu? É isso que eu sempre falo para todo mundo que eu visito de empresa de software. Eu falo assim, olha, com a API você ganha meios de fazer valor com a integração. Como? Criando customização para o teu cliente, personalização. Essa é a diferença, né? Porque no meu canal banco eu tenho que atender todo mundo dentro de um escopo, que a gente chama, e dentro das informações que o banco aceita ali para aquele determinado meio de pagamento. Agora, você, software, empresas, né, podem criar outros meios, né? Inclusive, gerando, a partir das informações que consome da API, outros tipos de dashboards, relatórios, que a gente vê muito hoje, né? Empresa criando inteligência com a informação. Então, mais ou menos nesse sentido, entendeu? A conciliação, para ser customizada, vai passar muito por essa questão do próprio software. Sim, você está dizendo que hoje eu vou pensar um cenário de um cliente nosso. Por Uhum. exemplo, ele vai cobrar uma recorrência de um cliente. Ele vai emitir 12 boletos, Sim. R$ 99. Uhum. Ele gerou um documento de conciliação para cada um deles. A hora que dá baixo naquele título, ele concilia o pagamento. Isso. Pix não vai ter isso. Então ele vai ter que criar uma estrutura de conciliação para fazer a compensação desses Sim, pagamentos se do ele quer cliente. personalizar para o mundo dele, Eu sim. tô A pensando. não ser que a gente fale dessa integração que eu falei, né? Quando tiver integrado, né? Aí ele pode usar o próprio número do boleto, ele pode continuar usando aquela estrutura ali do boleto para fazer. Se a gente está falando que está integrado lá com o Pix automático. Aham. Agora, se ele não tem isso, né? Não tem o boleto, ele vai fazer do Pix puro, que a gente chama, Ah, sim. né? Aí ele tem que criar. Mas você fala assim, pelo que eu entendi que você falou, quando ele vai usar o Pix automático, o que vai acontecer é que lá na conta dele vai cair um débito lá Isso, num determinado dia e tem os dados do cliente lá. isso. Ele vai ter que conciliar isso daí. É, o Porque o que eu crédito. tô falando aqui é que quando a gente trabalha com boleto, existe um documento. Então, com a própria integração do boleto, ele vai registrar, Uhum, vai ter a baixa e vai fazer a consulta e vai conciliar. uhum. Pix automático não tem como eu, por exemplo, assim, ou tem como eu bater na API do banco e ler que o cliente pagou o terceiro Pix, por exemplo, Não, daquela não, autorização. ter tem.
Tem, assim, tanto no canal do banco como na API, se eu só trabalho, vamos dizer assim, o cara não trabalha com boleto, é só o Pix puro. Aí ele vai conciliar ali os recebimentos e no relatório que ele vai consumir do banco, vai ter todas as informações de quem pagou, qual a chave Pix, qual o valor, mas o qual a relatório data. é, por exemplo, o extrato. Não, ele é um relatório de Pix Automático. voltado para Pix automático. Tá. Vai Legal. existir essa informação Sim. como se fosse um retorno, vamos dizer assim. Sim. Normal. E aí vai vir as liquidações. Isso. Inclusive, o banco criou alguns mecanismos de diferenciação nesse serviço, que é assim, a possibilidade dele customizar algumas coisas nesse relatório, dele extrair certos tipos de informação. O banco conseguiu criar isso, um diferencial. Mas em relação ao que a gente está falando de criar uma coisa que case o mundo dele ali com essa conciliação, aí cabe customização. Entendi. Mas sim, não, tem relatório sim. Entendi. Para nós é um serviço adicional, digamos assim, né? A gente tem que ter essa conciliação do Pix automático, Sim. que vai ser uma coisa nova.